Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe essa partida aqui como sugestão do inscrito Thiago Dias. Muito obrigado, Thiago, pela sua sugestão. É uma partida que aconteceu agora, na final do Campeonato Russo 2020. Na superfinal, tem vários jogadores jogando essa superfinal. E aqui o Danil Dubov de Brancas, jovem Danil Dubov, 24 anos, participou da equipe de Magnus Carlsen no Mundial de 2018 contra o Caruana. Então, um jogador aí de grande talento. E aqui o Andrei Zipenko, outro jovem aí, 18 anos de idade, também tem mostrado aí um xadrez incrível. E vamos dar uma olhada então nessa partida. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos para mais uma partida agora sensacional. Saca! O Danil Dubov abre aqui a partida com o peão da dama D4. Cavalo em F6 pelo Andrei Zipenko, C4, E6 e aqui cavalo em F3, desenvolvendo aí peça, D5, já jogando um peão no centro. E o Danil Dubov agora faz o lance G3, ele vai para essa abertura catalã aqui, onde as brancas colocam o bispo aqui em G2, o chamado bispo em fianqueto, dão roque e jogam dessa forma, né? E as pretas aqui, o Andrei Zipenko segue com o bispo em E7 para poder dar roque também, bispo G2, roque aqui pelo Zipenko, e aqui o Danil Dubov poderia dar roque, mas ele prefere seguir com dama C2, uma escolha já interessante, já é um lance menos jogado e já vai para linhas aí menos conhecidas, né? Aqui atuando em C4 e E4, o Zipenko segue aqui com uma ideia bastante interessante, C5, e depois de D por C5, D4. Então aqui o Zipenko entrega um peão para dificultar aqui o desenvolvimento do cavalo em C3, esse peão fica incomodando bastante. Por enquanto o peão de C5 continua atacado, o Danil Dubov protege o peão com B4 e agora o Zipenko ataca essa cadeia com A5. E aqui é interessante, né? O Danil Dubov não pode tentar jogar um A3 aqui, porque senão tá caindo a torre aqui embaixo depois da troca dos peões na coluna A, né? Então A5 aqui vai recuperar, portanto, o peão. O Danil Dubov segue aqui com B5 e agora bispo por C5 recuperando o peão. Cavalo de bem em D2, cavalo de bem em D7, cavalo B3, uma ideia interessante do Danil Dubov atacando o bispo e atacando esse peão que já está atacado aqui duas vezes. E talvez aqui a única maneira, se as pretas quisessem proteger mesmo, não perder material, né, seria jogando E5 nessa posição. E5 protege agora o peão central, o peão também bem protegido pelo cavalo. E tudo bem, aceitaria aqui trocar, né, um bispo por um cavalo. As pretas poderiam ter jogado dessa forma, né? As brancas provavelmente poderiam seguir com A4, evitando aqui A4, torre 8, e a partida vai embora com chances aí para os dois lados. Mas o Zipenko aqui prefere para uma linha de gambito, ele vai gambitar esse peão central. Vamos ver isso. Bispo B4 cheque, bispo D2 cobrindo, bispo por D2 cheque, cavalo de F por D2. E aqui mais uma vez o Zipenko tem a possibilidade de jogar o E5, é a única maneira de proteger aqui o peão, né? Joga aqui um E5, não foi jogado isso na partida, poderia seguir com A4, dama C7, roque, por exemplo, e aqui cavalo C5, e as pretas estão se segurando aí, né? Temos aí um jogo com chances para os dois lados, as brancas tendo aqui uma maioria de 3 contra 2, na ala da dama, de 3 peões contra 2 peões, e as pretas tendo uma maioria no centro de 2 peões contra 1, seria um jogo bastante interessante também. Mas aqui o Zipenko tem outras ideias, ele prefere entregar o peão central para ganhar atividade, ele segue com A4, cavalo por D4, então não resta muita opção ao Danil Dubov, a não ser agora seguindo aí esses lances praticamente forçantes, E5 atacando o cavalo, cavalo em F5 e agora cavalo C5 aqui pelo Zipenko, abrindo um ataque para cima do cavalo. O cavalo de novo tem que se mover, cavalo E3 e agora E4. Então essa foi a ideia do Zipenko. Ele entregou um peão para conseguir ganhar um cavalo bem colocado aqui em C5, um peão avançado aqui em E4, muito bem protegido. Será que vai dar certo esse plano? Vamos ver. O Dubov segue aqui com o roque. Dama D4 pelo Zipenko, ele está entrando na posição. Mas aqui o Danil Dubov vai para uma ideia bastante interessante. Vai para um lance que exclama aqui. Cavalo D5, esse lance é bastante interessante. Tentando aqui fazer algumas trocas e enfraquecer aqui, poder total aqui para cima do peão central. Esse peão vai cair. Então a partida seguiu com cavalo por D5, C por D5 e aqui o Zipenko segue firme com E3, né? Então
dificultando aí um pouco a posição. E aqui então o Danil Dubov tem que escolher se ele vai tirar o cavalo ou se ele vai permitir trocar e ficar com esse peão enfraquecido. Ele prefere aqui jogar cavalo C4. Temos rei por F2, cheque, rei H1, aí para não ficar com, né, a torre aqui, se tivesse capturado o peão fica com ela cravada, né? Então rei H1 e agora bispo D7 aqui pelo Esipenko, finalmente desenvolvendo esse bispo. Torre de A em D1 atacando a dama em F6 e agora D6. Olha só, o Danil Dubov está apostando na força do peão passado. Olha que legal o tema, né? As pretas têm um peão passado em F2 e as brancas agora têm um peão passado aqui em D6. O peão passado é aquele peão que não tem nenhum peão do adversário nas colunas adjacentes nem na própria coluna, né? Esse aí é um peão passado. Tá bom? Aqui anterior, né? Esse aqui também é um peão passado. Tem um peão do adversário adjacente, só que esse peão aqui já está ao lado, né? Então ele não tem, o peão passado é aquele que não tem nenhum peão adversário nas colunas adjacentes, nas casas à frente dele, tá bom? É isso, ou seja, aquele peão que não tem peão adversário para impedir aí o avanço dele, não está bloqueando e nem segurando casas por onde ele vai passar mais. Então torre de A em E8 jogado aqui pelo Andrei Esipenko. Cavalo B6 atacando o bispo e olha que situação aqui interessante. O Danil Dubov com isso ataca agora o cavalo. Esse cavalo não pode sair porque ele está defendendo agora o bispo aqui em D7. A posição vai ficando sobrecarregada aqui para o Andrei. Ele segue com torre E5 protegendo o cavalo, mas agora o Danil Dubov vai para um lance sensacional. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o melhor lance das brancas aqui. Na verdade, vários lances aqui são bons. Talvez não seja o melhor, mas é um lance muito criativo aqui. Um lance muito forte e muito criativo. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Danil Dubov. Dama por cavalo, que loucura, hein? Que legal esse lance aí. Assumindo todos os riscos, né? Sacrificando aí a dama. Qual que é o ponto todo, né? Aqui também teria cavalo por D7, mas esse aqui ele é mais direto, ele vai direto para a vitória, né? Cavalo por D7 e bispo por B7 é uma boa continuação, né? Mas as pretas têm chance, bispo, torre aqui por B5, né? Ameaçando torre B2, então não dá para jogar bispo C6, daria para jogar um bispo F3, por exemplo, e o jogo vai embora, né? Claro, as brancas com o peão passado aqui, um pouco melhores, mas realmente o lance dama por C5 é a melhor ideia aqui, né? A partida seguiu com torre por C5 e agora cavalo por D7. Brilhante essa sequência, brilhante. Atacando a dama, atacando a torre, né? Aqui dama G5, jogado pelo Esipenko. E agora, qual das torres capturar? Qual das torres, né? Essa aqui que está protegendo a fileira do fundo. Olha que legal esse tema. Então a partida seguiu com cavalo por F8 e aqui o Andrei Esipenko tem algumas possibilidades. Ou capturar o cavalo ou tentar voltar a torre, né? A partida segue com rei por F8, que também é uma possibilidade. E agora D7 avançando com o peão passado. Temos dama D8 bloqueando aí o avanço do peão e torre por F2. E aí, pessoal, será que vai dar certo esse sacrifício aí de dama do Danil Dubov? Vamos ver, né? O ponto todo, a chave toda tá nesse peão. Nós vamos ver por que daqui a pouco. A partida seguiu com torre C7, tá nesse peão, tem dois pontos que fazem esse sacrifício aqui ser importante. Esse peão, que logo mais vai avançar para B6, expulsando a torre, e o bispo, que pode vir para H3, protegendo o peão passado. Vamos lá. Torre C7, bispo em H3, dando suporte para o peão. G6, dando casa de fuga para o rei. Torre em F6, já passando a torre, provavelmente rumando aqui para D6. Aqui a partida seguiu com rei G8, torre de F em D6, torre C2, aí tentando um contra-jogo, torre de 6 em D2, propondo as trocas, né? Aqui se as brancas conseguem trocar, elas estão feitas, né? Porque depois elas jogam a torre aqui em C2 e C8 e acabou. Olha a força do bispo aí, a importância do bispo. A partida seguiu com torre C7, agora torre D3 com uma ideia muito forte de vir para E3. Aqui F5 foi jogado pelo Esipenko, né? Aqui ele ainda não dá para jogar, não dá mais para jogar aqui agora a torre 3 porque F5 bloqueou o bispo, né? Então agora se você jogar a torre 3 está caindo o peão, então não dá mais. Então, por que eu falei que esse peão era a chave? Porque agora tem B6, olha que maravilhoso, eliminando o ofensor aqui do peão, né? Sensacional. E depois então de torre C2, aí sim, torre E3. E nessa posição o Andrei Esipenko abandona aí a partida. Que sensacional, que partida maravilhosa, hein? Aqui realmente
não fosse aí a possibilidade do lance B6 e do bispo estando lá em H3, nada disso teria dado certo, né? Porque aqui nessa posição, olha só, imagina que não tem esse peão, tem que achar outro lance. É muito difícil aqui, né? Muito difícil conseguir progredir, porque se você tirar uma das torres, está caindo o peão, né? Aí você vai ter que tentar, talvez, manobrar o bispo, né? Precisa ver se vai dar tempo e tal. Então, o fato de ter o peão aqui em B5 para B6 realmente foi um dos pontos chaves aí da posição, né? Vamos ver mais uma vez essa sequência e a gente já vai para o relatório do chess.com, mas depois de torre E5, então essa bonita sequência, né? Dama por cavalo, cavalo por bispo e agora cavalo por torre, né? Aí veio essa sequência maravilhosa do avanço do peão, a torre agora capturando o peão passado das negras, o bispo protegendo o peão na hora certa, G6 para jogar F5, a torre parando o peão de F, o rei vem para cá, a torre veio para D6, agora a proposta da troca de torres, a subida da torre, bloqueou o bispo e agora B6, na hora certa, atacando a torre, torre 3 e aí acabou, né? Rafael, você mencionou que também seria possível ali torre C8, né? Vamos ver essa linha aqui. Poderia seguir com torre D5 atacando a dama G4, H3, dama por E2, e aí tudo bem, a torre está bem protegida, cavalo D7 salvando aí o cavalo, torre D8, cavalo C5, B6 empurrando o cavalo, cavalo D3, dama E6, por exemplo, pressionando o peão de D6, ameaçando torre por D6, mas aí cavalo F4 não dando tempo, atacando a dama E1 aqui, sem problemas, né? Você não é obrigado a capturar essa dama, a torre está protegida, daria para jogar simplesmente H4, rei H2, pouco a pouco as brancas iam aqui esmagando a posição do adversário, né? Aqui realmente seria nessa linha muito material a mais, além de tudo, né? Uma torre, um bispo e um cavalo por uma dama, fora os peões a mais aí, 2, 4, 5, 2, 4, 5, não, o peão tá igual, né? Na verdade as pretas têm um peão a mais ainda aqui. Mas seria muito material a mais aí para as brancas, né? E uma posição também muito boa, o peão passado fazendo toda a diferença. E seria também uma posição vantajosa para as brancas aí com chances de empate, tá? Então, sensacional! Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, olha só. 96,3% de precisão aqui para o Danil Dubov, 91% de precisão para o Esipenko. É interessante que o computador não dá um erro para ninguém, né? Dá 3 de precisões para as brancas, 4 de precisões para as negras. Mas realmente as brancas vão ficando melhores nas imprecisões do Esipenko, né? Principalmente na abertura, né? Eu vou comentar agora isso daí com vocês, né? Mas é interessante isso, esse é o tipo de partida que é difícil entender, né? Como é que o adversário, como é que um venceu o outro, né? Se ninguém errou e tal, né? Como é que é isso que um foi se colocando melhor? Mas ele fez 20 aqui, que foram os melhores lances, contra 17 do adversário, né? Teve uma imprecisão a menos, então todos esses fatores contam, detalhes que contam, né? Vamos voltar para a partida, mas aqui realmente essa ideia aqui de D4 foi bastante ambiciosa, mas não chegou a ser o problema isso. Aqui está muito no começo da partida, né? Aqui existe também uma linha aqui com dama em A5, cheque, cavalo C3, D por C4, roque e dama por C5. Aqui as brancas gambitam um peão nessa linha, ao invés das negras. Aqui pode seguir com cavalo E4, cavalo por E4, dama por E4, cavalo C6, por exemplo, bispo E3 atacando a dama, dama em H5, cavalo D4. A ideia é que esse peão de C4 vai cair daqui a pouco. Bispo D7, bispo F3 atacando a dama, dama em A5, cavalo por C6, bispo por C6, e aí cai em C4 finalmente, bispo por F3 e por F3. Poderia seguir dessa forma, sem muitas emoções, né? Ainda bem que não seguiu dessa forma aí, porque já praticamente trocou tudo, né? Mas existe essa possibilidade. Então aqui D4 foi bastante interessante pelo Esipenko. Acho que não foi aqui o problema não. Mais pra frente, ó, talvez tenha sido esse o problema, tá? Esse talvez tenha sido o ponto todo, né? Aqui realmente E5, ameaçando agora jogar A4 seria um bom lance. E aí depois de A4, torre 8 e deixa aqui capturar esse bispo. Afinal de contas ele é um bispo mau, né? Ele não tá com tanta atividade. Um cavalo vai ficar muito bem colocado em C5, um cavalo muito forte em C5. Poderia seguir assim tranquilamente roque, torre B8 tirando aí a torre dessa diagonal, com chances aí para os dois lados, né? Agora a ideia de bispo B4 aí realmente não tem mais como salvar peão, né? A não ser depois aqui, ainda teve uma chance, vamos falar aqui, jogou com A4, ainda aqui talvez E5 com a ideia de não gambitar, né? Pudesse dar certo. Agora sim ameaçando A4, as brancas jogariam A4, dama C7, roque, cavalo C5, que foi uma linha que eu cheguei a comentar na análise. Poderia levar a mais equilíbrio aí, né? Mas depois de A4, realmente, o Esipenko apostou nisso, né? Aí esse é o xadrez, né?
Ele apostou nesse gambito, né? Agora o que aconteceu é que o Danil Dubov capturou esse peão e soube fazer os melhores lances dali pra frente, né? Não dá pra culpar o Esipenko aqui de ter gambitado. Foi uma ideia sensacional. Ele é um grande mestre, sabe o que tá fazendo, né? Mas aqui realmente não se provou eficaz a longo prazo esse gambito aí, né? Mas foi bastante interessante, olha que legal, né? Dama D4 e veio vindo na posição, jogou EC3, né? Parece que as pretas estão muito bem aí. O problema todo é que o Danil Dubov foi achando sempre os melhores lances, né? E aí veio com essa ideia de dama por C5 que acabou realmente. Partida maravilhosa aí, mais uma vez até o final aqui. Muita elegância essa finalização aí. B6 seguido de torre E3. Beleza, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, lembra de dar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, ative aí o sininho para você ser notificado quando saírem novos vídeos, tá bom? É isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!